Voltamos então com o terceiro bloco do programa Ho Oponopono de hoje e o Sidney tinha colocado aqui, começado a esboçar um pensamento que eu não entendi, mas isto ainda é um pensamento. Aqui, o comando está na mente, como algo que eu visualizo e preciso acreditar para que ele aconteça. Tá, então eu acho que a tua dúvida tem a ver com o que é pensamento, o que é realidade. Na verdade, tudo tem a ver com a maneira como você olha as coisas. Tem a ver com aquela história, aqui, um copo, né? Aquela história do copo cheio e do copo vazio. Eu posso ter um ponto de vista, e a gente sabe que se 10 pessoas numa sala comentarem um fato ocorrido, se você falar individualmente, cada um vai falar aquilo de uma maneira diferente, cada um vai notar um detalhe diferente, vai ter uma opinião talvez diferente de todos os outros. Por quê? Porque cada um, com a sua maneira de perceber o mundo, com a sua constituição física, constituição emocional, mental, espiritual, social e cultural, ela é um universo. Cada um. Então, cada um olhando uma coisa vai somar energia na construção daquilo. Então, várias pessoas pensando numa coisa, a realidade é mais fácil de acontecer. É um sonho de muitos. Por outro lado, cada pessoa vai ver também uma parte. Então, isso junto pode formar um todo. Um ponto de vista com várias abordagens, com várias singularidades de visão. O despertar, claro, o despertar da consciência também é diferente para cada um. Por isso que quando a gente fala de curas coletivas ou trabalhos de limpezas aqui coletivas, elas existem. Por quê? Porque é uma coisa que incomoda muita gente, é um problema que concerne muita gente, mas cada um vai sentir aquilo de uma maneira diferente. Mas aquela história coletiva serve para aglomerar vários níveis de aprendizado, vários níveis de evolução e vários níveis de abordagem. Eu vou dar um exemplo, é como se você pegasse um tema. Vamos imaginar, pega um tema do noticiário. Vamos falar dessa história aí. Essa história da tragédia de Santa Maria. Aquilo deve estar trazendo, com certeza está trazendo, abordagens, pontos de vista, análises, os mais diversos. Uma pessoa, por exemplo, que é um cientista político, ele vai analisar com um ponto de vista, com uma abordagem, com um corte, né? A gente usa essa palavra, com uma visão que vai ser dele, daquela linguagem, daquela maneira de ver o mundo. Vamos dizer, dos seus óculos. Um sociólogo vai falar de outra maneira. Um psicólogo vai abordar aquele mesmo fato de outra forma. Não, nenhum deles vai invalidar o anterior, mas cada um vai ter a sua particularidade de ver o que talvez o outro não tenha abordado. Se for um padre, ele vai falar de uma maneira. Se for um bandista, vai falar de outra maneira. Se for um espírita, vai falar de outra maneira. E cada um vai ter a sua parcela, a sua maneira, o seu prisma, vamos dizer, né, do globo. Cada um vai ver a sua própria visão projetada ali. É assim que nós somos. Por isso somos todos um. Quando a gente trabalha essa prática coletiva do Hopi, o Sidney que está aqui, que também já fez o workshop, ele pode confirmar isso. É maravilhoso porque você tanto consegue entender e sentir o que acontece com o
o porquê que aquele problema aconteceu, como você consegue limpar aquilo que estava em você no outro. É maravilhoso. A gente vai estar fazendo, agora eu entendi a hierarquia espiritual, não a igualdade. Sempre haverá percepção diferente. Sim, mas aí que tá, não é uma questão de hierarquia espiritual. É uma questão de diversidade de olhar. Diversidade de... É um pouco como se fosse uma arca de Noé. É 2 de cada raça. É 2 de cada grupo, de cada espécie que vai estar lá. É como se nós, cada ser humano, fosse de uma espécie. Cada ser humano fosse um olhar muito particular, não tem ninguém igual. A gente pode se unir para entender coisas de modo muito parecido, né? Quando você vai para uma votação, muitas pessoas estão votando naquele candidato. Elas podem não ter mais nada em comum, mas aquele candidato elas têm em comum. Então a gente se agrupa assim na vida, tendo de certa maneira conexões, laços de afinidades. Mas não quer dizer que eu seja igual a ele em tudo. Nem gêmeos não são iguais. Entenderam? E então, quando você, só para completar o que eu estava falando da Maria, né, no último bloco, quando você entende um problema e você vai aprofundando ele, você vai dissolvendo aquilo que prendia, aquilo que mantinha, aquilo que sustentava aquela realidade doente na matéria. Então, quando você trabalha principalmente pela sua consciência, a sua maneira de olhar as coisas, de ver as coisas, e você percebe como você funciona, como você responde, você já está no trabalho de curar a você e ao mundo. Porque você está no mundo, você contribui com o mundo e muitas vezes muita gente sofre de situações e em vez de conseguir resolver e de dissolver aquele problema, elas continuam perpetuando aquele problema, porque elas continuam repetindo sem parar o problema. Como alguém que fala, ai, mas aconteceu aquilo, é o que a gente chama de reclamar. Quando você apenas reclama e você não faz nada a respeito, eu não estou dizendo que você precisa ir para a rua brigar com aquilo a respeito, mas você precisa descobrir como solucionar aquilo. E sempre tem uma solução, porque quando o problema existe, é porque existe uma pergunta a ser feita, que é, por que eu criei aquilo? E qual o aprendizado que eu tenho ali? E quando você vai nessa pergunta, porque você conseguiu realizar a pergunta, criar essa pergunta, descobrir qual é essa pergunta, ela supostamente já presume que existe uma resposta para ela. Toda pergunta que é feita, ela só existe porque existe uma resposta para ela. Um pensamento mágico, mas é verdade. Então, quando às vezes você precisa simplesmente fazer essa pergunta, fazer essa reflexão, por que eu criei isso? Por que eu estou atraindo isso? E se você conseguir fazer isso e começar a pensar um pouco melhor, você puder conversar com alguém, discutir com alguém, às vezes a pessoa que está de fora consegue ser mais clara nessa abordagem. Aí sim, você está muito mais perto da solução. E as práticas do Ho Oponopono, aí então vai ser uma beleza. É como apertar e pedir como fazer compra pela internet. Você só preenche aqui, não precisa sair de casa, não precisa fazer nada. Ela já vai trabalhando e chega até você o resultado. A hierarquia que digo não é um estado de amor, quase como algo quantificado,
Eu não entendi o que você quis dizer. A hierarquia que digo não é um estado de amor. Você está querendo dizer uma pessoa que tem mais amor que outra? Então aí você tem uma diferença? Sim, mas aí não é hierarquia. Não é hierarquia. Aí ainda é diversidade. Especialmente, isso mesmo, é isso que eu entendi, especialmente por quê? Porque quanto mais você cresce no amor, quanto mais você cresce no aprendizado, na iluminação, menos você liga para a hierarquia. Você tem o respeito pelo quanto aquele irmão, e é assim que é falada, inclusive a grande fraternidade branca, por exemplo, é uma fraternidade, ninguém fala que é, né, a sociedade onde um é o chefe, não, é uma fraternidade, todos são iguais. Apenas alguns, como têm mais amor, mais experiência, eles conseguem abarcar e realizar trabalhos ou serviços maiores que outros. Mas isso é porque é compatível. É como você comparar um adulto com uma criança. Não tem uma hierarquia, cada um vai agir conforme o que é capaz, o que sabe, o que entende. É como você falar, os africanos são melhores que os asiáticos. Não tem sentido. São mais inteligentes que os... Não tem sentido isso. O que tem eles têm uma capacidade, e justamente se você fala de amor, né, ou de entendimento, né, dessa iluminação, você está, sem dúvida ou claramente, tendo que aceitar que a premissa de que um ser, quando ele é mais iluminado, mais amoroso, ele com certeza vai estar muito mais disponível a te ajudar no teu serviço, na tua evolução, na tua dúvida, na tua preocupação. Ele, quanto mais ele tem, então assim, a hierarquia ela é diferente do que a gente tem como hierarquia aqui. Não é para ser quem é que manda, não é quem é que manda, porque a hierarquia para nós é isso. Não, é quem dá mais, quem é mais amoroso, quem libera mais, é justamente o contrário do controle. É mais ligado ao serviço e à abnegação do que realmente ao controle, como é a hierarquia que a gente conhece ou concebe aqui na Terra, dos humanos da terceira dimensão. Quem é chefe ou quem é maioral em relação aos outros tem mais poder, não tem nada a ver com o poder, tem a ver com o amor, o poder do amor, é outra história. Então, encerrando mais esse bloco, eu volto daqui a pouquinho pra gente terminar e de repente fazer uma prática, tá bom? Um beijo, não saiam daí, até já.